Tito, capítulo 2, versos 11 a 15, Nova Almeida atualizada. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas também, exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze vocês. Curvemos nossas cabeças, oremos. Deus e Pai, que a tua graça bendita e maravilhosa nos dê e nos encha os nossos corações. Que nesta noite aprendamos com a tua palavra, Senhor, essa tua graça bendita. Ilumina nossos corações e nos dá um entendimento. A todos nós, em nome de Jesus. Amém. Sente, vamos falar do verso 11 aqui como tema, a frase: a graça de Deus se manifestou. Olha, preste bem atenção que eu vou falar para vocês nesta noite. E eu quero dizer que há poucos instantes eu iniciei essa carta de Tito com o capítulo 1, verso 1 a 4, e contei a história de Tito, né? Um grego gentil que se converteu e foi filho na fé de Paulo e veio ser pastor de duas igrejas, né? E muito interessante a história dele. Ok, mas vamos aqui para os versos de 11 a 14. Eu escolhi aqui, amados, 3 versos aqui, o 11, o 13 e o 14, para compartilhar com vocês nesta noite maravilhosa. E eu quero toda a sua atenção. Como eu já disse, o tema está no 11, a graça de Deus se manifestou. Meus irmãos, a graça de Deus é a esperança do povo de Deus. E há pouco tempo eu disse que quem não é crente não tem esperança. Esperança aqui de lograr alguma coisa, conquistar alguma coisa, conquistar uma mulher bonita, um homem bonito, um emprego bom, ser uma pessoa influente, conquistar um carro. Mas ele não tem futuro. Quem tem futuro é crente. Crente tem futuro. Olha, meus irmãos, Paulo aqui advertiu a Tito para ele ficar, amado, focado na graça de Deus, para que assim ele seja livre da maldição, amado, e da escravidão do pecado que atormenta o homem pecador. E só em Cristo podemos encontrar, amado, liberdade e a certeza, irmão, de termos a herança eterna, a glória de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus veio ao mundo e manifestou a graça salvadora, e Ele aqui realizou, amados, o plano de Deus, o plano da redenção da humanidade. Ele veio fazer a redenção da humanidade, mas nem o povo dele nem recebeu Ele, né? E não entenderam as coisas. Olha, meus irmãos, Ele veio para que todos ouvissem sua voz e fossem perdoados do pecado, da condenação eterna, e conhecesse aquilo que Jesus Cristo veio trazer, as boas novas da salvação. Por isso que os anjos cantaram quando Ele chegou: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Ele veio trazer isso, mas a humanidade não recebeu. O verso de número 11 diz tudo isso, e a gente vai repetir um pouco mais na frente. O verso 13
fala sobre aguardando a bendita esperança. Olha, quem é crente deveria viver mais essa bendita esperança, deveria viver mais para Deus, dar mais seu tempo para Deus, para poder ter avivada no coração, esperando a qualquer momento, não ser um fanático qualquer, né? E ficar gritando, Jesus vai voltar, eu estou aguardando Cristo. Não, para ter a certeza no coração, amado. O crente, amado, é alguém esperançoso e vive esta vida, amado, de esperança, e não é uma pessoa desesperançosa, né? Mas o crente, ele pode manifestar na sua nova vida a certeza que ele espera em Deus. Ele espera em Deus o que, amados? A salvação pela graça que nos garante a redenção. Outra coisa, amados, a volta de Jesus. Nós proclamamos isso, nem até proclamamos muito, mas devemos proclamar a volta de Jesus Cristo, amado. Outra coisa, nós sonhamos, deveríamos sonhar, na nossa esperança, aguardar o arrebatamento da igreja, que ele vai levantar o seu povo para a glória de Deus, e mais, uma esperança do gozo eterno. Eu contei há poucos instantes uma história de um menino que teve um sonho, e aí aquele menino chegou para a mãe e disse que teve um sonho com o céu, com uma refeição no céu. E a mãe disse, meu filho, como é isso? Né? E ele disse, mamãe, eu sonhei e vi que a alimentação do céu é coisa fantástica. Como assim, meu filho? E ele disse assim, olha, mãe, lá é assim, todo mundo vai receber o maná. E quando você receber o maná e disser assim, eu vou comer um churrasco, não é o melhor churrasco desta vida, é o sabor do maior churrasco que possa existir. Se você pensa que aquele maná é um chocolate, pense que vai ser o melhor chocolate da sua vida. A mãe ficou, meu filho, mas como pode ser isso? E aí aquela mãe ficou muito curiosa por tudo que aquele filho estava dizendo, né? E aquilo chamou ela a atenção, né? E a mãe disse, meu filho, que lindo, né? Que lindo. O menino disse, é muito lindo mesmo, mamãe. É muito lindo mesmo, mamãe. Né? Olha, meus irmãos, no céu vai ser fantástico. Imagine mil coisas. Aqui esse menino está contando uma história de que o sonho dele levou para ele para uma coisa inédita. O melhor. 15 dias depois ele faleceu e a mãe, com um sonho, tirou o luto e paz. Meus irmãos, meus amados irmãos, olha, o crente é esperançoso. Em terceiro lugar, no verso de número 14, diz assim, ele deu a si mesmo por nós. E nós aqui, nós que pregamos o Evangelho, é a exposição bíblica, é o texto para que você compreenda o que diz a palavra. Olha, meus irmãos, o que diz aqui este verso maravilhoso, 14, né? O nosso Salvador, ele ofereceu sua própria vida, ele partiu na frente, ele deu o exemplo para resgatar, amados, para pagar a moeda da nossa dívida, para pagar o preço, amado, o preço para nós sermos resgatados, para que o homem pecador seja resgatado, amado, da herança que recebemos adâmica, do pecado do primeiro homem.
nós fomos perdoados por Cristo Jesus, amados. E Paulo diz aos Colossenses o seguinte, olha, Colossenses 2,14, cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, sendo cravado na cruz do Calvário e pagando a nossa dívida. Não temos dívida mais com o que Adão fez, a besteira de Adão. Nós temos agora muito mais a ver com o nosso Salvador, que pagou o meu preço. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado resgatado por Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, é fantástico, amado. O amor de Deus foi comprovado quando ele cumpriu, amados, a promessa feita a Adão de mandar o seu filho. Por isso que Gênesis capítulo 3, verso de número 15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, sabe, né? E mais, amados, né? Entre ti e a mulher, né? Entre a tua descendência, né? E o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, nós somos comprados por um preço fantástico, né? Então vamos para a nossa mensagem. Em primeiro lugar, o verso de número 11, que diz: a graça de Deus se manifestou. Olha, meus irmãos, ela foi manifesta no seu coração. E aí, no nosso coração, o que é que nós fazemos com a graça de Deus que está no nosso coração? Vamos continuar tendo uma vida, amados, velha? Precisamos ter uma vida nova, de confiança. Por isso que Paulo disse lá em 2 Coríntios 5,17: as coisas velhas já passaram e eis que tudo fizeram novas. É fantástico ser crente, meus irmãos. Ser alguém esperançoso, alguém que espera a glória de Deus, que tem a esperança de um dia se partir, vai estar com Cristo. Se Ele vier, nos arrebatará. Olha, meus irmãos, a origem da graça de Deus, irmãos, se encontra, claro, no grande amor de Deus, irmão. Amor pelo o pecador que errou, pecou, e ele prometeu a esse primeiro. Quem primeiro ouviu o Evangelho foi Adão, lá em Gênesis 3,15, que eu acabei de ler, para resgatar. Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente que enganou a mulher. Ele, quando ressuscitou, Paulo escreveu lá em Coríntios 15:54, onde está a tua morte, a tua vantagem, teu aguilhão? Ela foi vencida pela ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, a graça foi manifestada, amado, na promessa de Deus a Adão, quando Jesus Cristo veio lá em Belém da Judéia. Ele, amado, veio ao mundo para fazer, amado, a redenção do homem pecador, e para que ele creia na sua mensagem, meus irmãos, para que ele creia na sua mensagem, né? Na mensagem, meus amados, que ele deixou para a humanidade crer neste Salvador. Amados, essa graça foi profetizada ao longo das narrativas proféticas do Antigo Testamento, com Jesus, depois de Jesus com os discípulos. E hoje nós pregamos esse mesmo Evangelho, falamos dessa mesma graça. Por isso que Jesus, quando orava lá por isso que Jesus, irmãos, ele deixou bem claro no registro lá de João capítulo 1, verso 7, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então ele é esse meio, ele é essa graça que nós recebemos, irmãos, não é?
transcrição das palavras, irmãos, de João Batista por João é muito importante no que ele diz no registro de João, verso 1 e verso 15, capítulo 1 e verso 15, ele diz: ele vem depois de mim. João dizia lá no Rio Jordão, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia Jesus antes de mim, antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Jesus, irmão, que nem prezamos tanto assim por ele, meus amados. Não aconselho ninguém a ser fanático, mas não deixe de falar o evangelho para quem está no seu relacionamento direto, que é alguém que você conhece, que é alguém que você vive, convive, falando com ele e com ela constantemente. Não deixe passar essa oportunidade, meus amados irmãos. Jesus Cristo, portanto, é essa graça manifestada na humanidade adâmica para que se torne ela uma humanidade cristã, humanidade adâmica do pecado, humanidade cristã do perdão do pecado. Meus irmãos, com a graça manifestada e alojada no coração de quem creu, meus irmãos, em Jesus Cristo, o homem pecador é libertado da escravidão do pecado, meu amado, se tornando livre para poder adorar a Deus. Essa é a grande alegria do crente, poder adorar a Deus, irmão. Não estamos adorando a Deus aqui por uma mera formalidade, nós estamos adorando aqui a Deus porque Ele merece, né? O sacrifício, amado, da morte de Cristo, amado, foi suficiente para aplacar, para liquidar, para retirar a dívida do meu e do seu pecado, amados, para nos livrar, para que o homem pecador seja libertado, amados, e receba o perdão para ser livre e poder adorar a Deus, irmãos, não é? Olha, meus amados, a venturosa esperança minha e sua, amados, está na direção de nós aguardarmos a volta de Jesus, para que possamos de uma vez por todas dar glória a Deus. Imagine como vai ser a glória de Deus. Não comer que o menino disse como ia ser, já era uma coisa inédita, não é? Imagine a glória de Deus. Imagine você pertencer a essa glória. Será que nós não podemos nos mover mais por isso? Meus irmãos, precisamos sim. Não há, amado, como afastar a graça de Deus do coração do homem, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Por isso que João 6,37 diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ser crente presbiteriano é não perder a salvação. Ser garantido. Quem vai provar isso é a sua vida cristã. Quem vai provar isso é a sua vida cristã. Meus irmãos, nunca poderá nos afastar, porque Jesus Cristo pagou na cruz, ele consumou a redenção que foi realizada, amado. Esse é o ponto central, irmãos, que nós deveríamos nos esmerar com o Evangelho, com essa manifestação da graça de Deus, amados. A igreja tem a missão de levar o Evangelho para os pecadores. O Evangelho é a graça de Deus para que chegue ao homem que foi alvejado pelo pecado da morte eterna. Meus irmãos, em segundo lugar, o verso número 13 diz assim: aguardando a bendita, não é só uma esperança, é uma bendita esperança, né? Amados, o Senhor Jesus, como eu disse, veio ao mundo, trouxe o plano da salvação, né? Ele colocou todas as suas bases, irmãos. Não foi como as revelações transmitidas pelos profetas, que foram boas, né? Mas ele veio de forma presencial, amados, e encarnou na humanidade para realizar, amados, para realizar a remissão e a redenção do homem
pecador, meus irmãos, e diante da mensagem das boas novas da salvação, irmãos, ele deposita essa esperança dentro do coração do homem que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, que se arrepende, que reconhece que nada é se não for Jesus Cristo na sua vida. Ele não será nada. Meus irmãos, o eixo do comando, amado, da esperança que eu tenho e você tem, amado, que o crente tem, estão nessas grandes promessas que Jesus Cristo fez, amados, ainda nesta vida, amado. O conhecimento da sua palavra, meus irmãos, nos contatos com Deus através da oração, comunhão dos santos, nós temos essa esperança viva, amado, né? E nós que conhecemos a fé, conhecemos a graça, devemos evangelizar para que outras pessoas como nós tenham também a esperança de ser alcançado, amado, e se livrar da incredulidade, amados, da incredulidade de suas vidas. Meus irmãos, eu queria dizer para você que a morte eterna é a coisa que deve atormentar mais o homem, não é? Que a alegria de obedecermos à voz do Evangelho deve estar atrelada a essa graça salvadora, não só para nós, mas para os outros. Irmãos, enquanto pensamos no futuro, certo? Da nossa partida, amado, antes da volta de Jesus, e poder descansar, amado, nos braços, nos braços do Senhor. Como Paulo disse, se eu tiver de partir agora com essa enfermidade, é muito melhor do que eu continuar aqui, porque eu partindo estarei nos braços do Senhor, né? Amados, pensando um pouco, eu e você deveríamos pensar mais na volta, na vinda do Senhor Jesus, né? E a volta dele marcará toda a história da humanidade, porque acontecerá várias coisas quando ele vier. Primeiro, ele vai ressuscitar todos os crentes que estão no céu, e eles receberão o corpo do mesmo de Jesus. Virá com ele nas nuvens, ele arrebata os crentes vivos, e se encontra no soar da trompeta do Iapoque ao Chuí no Brasil, do Brasil de dia ao Japão de noite. Todos irão acabar a noite, todos estarão perante o Senhor. Ele mandará todo empecilho para que todos vejam os crentes do Japão de noite, os crentes do Brasil de dia. Amados, isso vai ser assim a maior história inédita da humanidade, amado. Esse encontro, a trompeta, viu, soando, ouvido do Brasil ao Japão, dos quatro cantos do mundo, e os crentes subindo para o encontro. Você já pensou nisso, hein, Jasmine? Essa coisa fantástica de Deus, né? Para nós, irmãos, será o maior encontro, né? Já pensou encontrar com os anjos, arcanjos, todos, e pior de tudo, ou melhor de tudo, é que não conhecemos ninguém, né? Mas lá, Jesus disse antes de partir em João, ele disse lá, não perguntem nada, porque lá vocês saberão de tudo. Quando aparecer Abraão, você já sabe que é Abraão. É fantástico, amado, o que Cristo fez por nós, irmãos, né? Esse toque magistral da trombeta, que todos ouvirão, os crentes, não é? O evento final, amado, que será visto a todo olho, verá. Até os ímpios vai ver aí, escapole com medo, mas venha para cá, Senhor, né? Fica aqui para participar do julgamento, né? Amados, para os salvos será de grande alegria, mas para os não salvos serão de grande tristeza. Eu quero concluir, amados, com o verso número 14. Ele deu a si mesmo por nós, deu gratuitamente.
Ele disse: eu tenho poder para dar minha vida para reavê-la, e eu dou de forma espontânea. É esse o meu Salvador, que não hesitou na hora de pagar o preço da minha salvação. O Senhor Jesus fez algo pelo homem pecador. E somente, amados, quem tem o poder para fazer algo de forma voluntária, como ele, né, ele afirmou aos seus, que eles ouviam, que a vida dele era muito preciosa, mas ele dava em favor do homem pecador, né? E tinha a finalidade de libertar-nos, irmãos, da morte, conforme João 10, 18, que diz assim, olha o que ele diz, grave aí, João 10, 18, ninguém tira a minha vida, ninguém tira a minha vida, né? Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para dar e também para reavê-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai, por isso que ele deu a vida dele, e ele mesmo resgatou ela da morte e ressurgiu. Amados, o objetivo, queridos, que levou o Senhor Jesus a morrer na cruz, foi para consumar o pecado, a redenção feita pelo homem, pelo pecado do homem, da escravidão do pecado, dos ardis da lei, que ele estava sob júdice. A lei diz que quem fizer isso morre. Olha, irmãos, na cruz ele pagou o preço e nos libertou do pecado. O homem pecador, eu e você, recebemos de graça, amados, quando cremos e passaremos a ter uma vida nova, amados, enquanto os que não creram, amados, estarão na escravidão do pecado e permanecerão na condenação da morte eterna. Meus irmãos, não existia saída, amada alguma, para o homem pecador ser perdoado e libertado do mal que ele fez. Está lá na descendência dita a Deus, por Deus ao homem e à mulher. Meus irmãos, como é bom essa demonstração de amor de Deus pela humanidade. Meus irmãos, a humanidade, amado, foi criada por Deus, mas ela desobedeceu, infelizmente, e a única saída para o homem pecador, na voz de Deus, irmãos, e disse que a única saída era crer no descendente que veria, que era Jesus Cristo. Amados, ele não satisfez o homem e desagradou a Deus com os seus pecados, felizmente. E a manifestação veio através da vinda do Senhor Jesus, uma chance, uma oportunidade, amados, para o homem crer em Jesus Cristo e ter o perdão da salvação, meus irmãos. Isso é fantástico. Jesus Cristo, amados, fez isso em favor do homem, meus amados, né? Para que ele tivesse a oportunidade de encontrar a graça de Deus. Eu quero concluir dizendo 3 coisinhas para você. A primeira, amado, os homens pecadores, irmãos, que receberam Jesus Cristo por ocasião da vinda dele e até hoje recebem porque ele veio, né? Eles puderam ter essa esperança da vida eterna, irmãos, né? E poder compartilhar com o Espírito Santo. Olha, o crente, amado, é alguém que cultiva a esperança o tempo todo. O crente é um esperançoso, amado, né? E a esperança do crente, qual é a esperança do crente? Qual é de ir para o céu, se partir e esperar o quê? E vivo a volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, os que foram remidos por Jesus Cristo têm todos os motivos para exercitar essa consagração a Deus, esse compromisso com Deus. Olha, seja mais comprometido com a graça de Deus. Meus irmãos,
eu quero concluir com uma historiazinha, certo? E a historiazinha é a seguinte, certo? Está um dos livros de diário do pastor Herbert dos Santos, que ontem, numa grande live do Instituto Bíblico do Rio Grande do Norte, muitos alunos participaram ontem. Um dos livros dele de meditação teria essa ilustração, né? Um agricultor vinha com a lenha para queimar, a irmã Alzira, se ela fez isso, se não fez, Paulo fez, né? Muito tempo atrás, certo? Bem, então ele chegou próximo de casa, cansado, e a lenha caiu das costas dele. E ele, afobado, né? Ele disse, preste atenção, desesperou o homem, estava sem aguentar, e disse, lamento muito não ter nada na minha casa. Uma mulher descontente comigo, os filhos desobedientes e preguiçosos. Aí ele foi longe demais, né? Ele disse, ó morte, venha agora. Está desesperado. Aí a morte apareceu. Oi? Eu sou a morte? Aí ele disse, gaguejou, né? Gaguejou. O que é que está faltando? Ele disse, nada. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Nada está faltando. Para o homem viver, ele só precisa conhecer Jesus. Abrir seu coração. E ele traz a graça e a paz. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?